Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Nós vamos para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje está em Lucas capítulo 5, no verso 5. Nós estamos analisando nesse momento a história onde Jesus ele conhece Pedro, ele chama Pedro e ele então fala para que ele entre no barco e vá pescar e jogar a rede, onde Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu pegar nada. Então nós vamos estudar um pouco esse episódio. No podcast passado a gente viu o verso 8, onde Pedro diz: afasta-te de mim porque sou homem pecador. E a gente viu essa ideia de quando a gente entende quem é Jesus e o quanto pecador nós somos, essa diferença, né? E hoje nós vamos ver o texto que diz o seguinte, Lucas 5, verso 5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Aqui é fato perceber que enquanto Jesus ele estava na praia ensinando a multidão, o coração de Pedro, desse discípulo, né, seria discípulo posteriormente, ele foi se enchendo de assombro e de encantamento. Ele estava diante de um mestre jamais visto antes em Israel. Pensa na oportunidade que Pedro estava tendo. Aos poucos, ele então vai reconhecendo a autoridade e a majestade de Jesus. Pedro ele foi percebendo que, comparado a Jesus, ele não passava de um bonequinho de pano. Então, Jesus dá uma ordem: leve o barco mais ao fundo e lance as redes. E então Pedro responde: nós pescamos a noite toda, somos pescadores, conhecemos esse mar, e nós podemos dizer para o Senhor que a maré não está para peixe, mas como és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E aí eu te faço uma pergunta nesse momento. O que é isso que Pedro está sentindo ou que está fazendo com Jesus? Quando Jesus olha para ele e pede para que ele lance as redes, o que Pedro está exercendo é obediência. Sabe, meus amigos, no discipulado de Jesus, a palavra obediência é fundamental. O reconhecimento da autoridade, da grandeza, da sabedoria e principalmente da distância entre aquilo que somos e aquilo que Jesus é, deve nos conduzir à obediência. Obedecer a Jesus é a essência do discipulado. E ser um discípulo de Jesus implica no compromisso de obedecer o Mestre. Obediência, ela é algo muito difícil. E eu lembro que quando eu era criança, e quando a gente ouve, algo dos nossos pais dizendo, faça isso, não faça aquilo, muitas vezes a gente não entende, mas a gente concorda. E quando a gente pensa sobre isso, eu me vi com dificuldades, porque no fundo, muitas vezes eu não entendia, mas mesmo assim eu obedecia. E quando você obedece uma ordem com a qual você concorda e uma ordem com a qual você entende, então você não está obedecendo, você está sendo razoável. Concorda comigo? Você está sendo obediente quando diz, olha, eu não entendi ou não concordei. Se entendi, não concordei, ou não entendi e nem concordei, mas porque reconheço a sua autoridade, eu vou obedecer. E é literalmente isso que aconteceu com Pedro, nessa relação com Jesus. Isso é de fato obedecer. No segmento de Jesus, a obediência ela é essencial. Quem quer ser um discípulo de Jesus, quem quer andar aos pés de Jesus,
Quem quer se deixar cobrir com a poeira dos pés de Jesus, meus amigos, precisa obedecer. É no caminho da obediência, reconhecendo a autoridade de Jesus, que somos transformados e nos tornamos pessoas exatamente iguais a Ele. Enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. Por isso que é no caminho da obediência que Jesus nos transforma e nos faz pessoas semelhantes a Ele. A oportunidade que você tem hoje é de obedecer. Por mais que você não entenda muitas coisas, Ele convida você para obedecer. E agora está nas suas mãos. Você possa tomar a melhor decisão, porque obedecer Jesus é a melhor escolha que podemos ter nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe.